E aí, pessoal? Bem-vindos a mais The Deep Dive. Hoje a gente vai se aprofundar na história do Deutsche Bank. Um gigante bancário que bem se viu no meio de vários escândalos, lavagem de dinheiro e até conexões com figuras como, você sabe, Putin e Trump. Pois é, a história do Deutsche Bank é um daqueles casos que você fica pensando como um banco desse tamanho tão importante no sistema financeiro global acaba se metendo em tanta enrascada. Pois é. A gente tem aqui uma pilha de artigos e pesquisas. Nossa. E a missão de hoje é entender como é que o Deutsche Bank chegou lá no topo. E como essa escalada ambiciosa acabou levando à sua queda. A gente vai ter que desvendar os bastidores do poder, entender como esses escândalos aconteceram. E tentar decifrar, né, as lições que essa história deixa pra gente. Vamos começar lá no início, com a ascensão do Deutsche Bank. Certo. A gente vê aqui nos nossos arquivos que o Joseph Ackermann, ele teve um papel bem central nesse crescimento todo, né? Sim, o Ackermann era um líder, digamos, controverso, mas, sem dúvida, ele foi um maestro dessa expansão agressiva do Deutsche Bank. Principalmente em mercados emergentes, como a Rússia. A Rússia? E é aí que a história começa a ficar interessante. Porque a Rússia, naquela época, era governada pelo Putin. Certo? E pelo que a gente está vendo aqui, a relação entre o Ackermann e o Putin era bem próxima, a ponto do Deutsche Bank ser apelidado de Banco de Putin. Exatamente. Essa proximidade, ela não era só política, não. Ela se traduzia em vantagens bem concretas para o Deutsche Bank. A gente está falando de contratos milionários, acesso privilegiado a mercados. E até a contratação de familiares de políticos russos. Opa, peraí. Contratação de familiares. Isso já é um sinalzinho amarelo, né? Será que já é um sinal de que as coisas não iam acabar bem? É bem possível. E essa é só a ponta do iceberg. Mergulhando mais fundo, a gente descobre uma cultura de excessos dentro do Deutsche Bank. Festas extravagantes, bônus exorbitantes. Caramba! E, mais grave, indícios de lavagem de dinheiro. Falando em lavagem de dinheiro, a gente não pode deixar de falar do esquema Capitão Kirk, né? O nome até parece brincadeira. Mas pelos documentos era um esquema bem sofisticado de movimentar bilhões de dólares. O nome é curioso mesmo. É. Mas como que funcionava essa operação? Era complexo, viu? Envolvia compra e venda de ações do próprio Deutsche Bank. Só que em moedas diferentes. Entendi. Clientes russos compravam ações em rublos lá em Moscou. Enquanto a filial de Londres vendia as mesmas ações em dólares e adivinha, os dólares eram transferidos para contas offshore, sumindo do radar. Mas espera aí, como que o Deutsche Bank permitia isso? Alguém devia estar de olho, né? É que tá. Parece que a sede por lucro era tão grande que alguns funcionários simplesmente ignoraram os sinais de alerta. Caramba! Ou até facilitaram as transações. Que loucura! Dos casos mais emblemáticos é o do Tim Wiswell, Quem? chefe de operações do Deutsche Bank em Moscou. Em Moscou. E o que aconteceu com ele? O Wiswell era o cara que fazia a ponte com os clientes russos envolvidos no esquema. Ele coordenava a movimentação do dinheiro, transferia fundos para contas offshore. Nossa! Inclusive para conta da própria esposa. Que No fim das contas, ele acabou sendo demitido. E processou o banco. eu... Alegando que outros funcionários sabiam das operações ilegais. Mas a justiça não deu razão a ele. Parece que ele tentou se safar, né? Jogando a culpa no banco inteiro. Mas e o Deutsche Bank? Saiu impune dessa? De jeito nenhum. Ah, Os reguladores americanos e britânicos não perdoaram. O Deutsche Bank teve que pagar multas milionárias. caramba. Centenas de milhões de dólares por causa da sua participação nesses esquemas de lavagem de dinheiro. Nossa, que prejuízo. Mas essa história não acaba por aí. Não. A gente ainda tem que falar do Donald Trump, que também teve um rolo bem complicado com o Deutsche Bank. Verdade. Antes de ser presidente do ZOA, o Trump já era famoso pelos seus negócios imobiliários. E pela sua fama de não pagar as dívidas. É verdade. E adivinha quem era o principal credor dele? Deutsche Bank, claro. Exatamente. O Deutsche Bank emprestou milhões para o Trump construir seus empreendimentos, como a Trump Tower em Chicago. E como era de se esperar, o Trump deu um calote no banco durante a crise financeira de 2008. Sério? E como ele se safou dessa? Ele alegou força maior, usando a crise como desculpa para não pagar a dívida. É um conceito jurídico que, em termos bem simples, significa que algo completamente
fora do controle dele. Sim. Impediu o cumprimento do contrato. Ou seja, a culpa era da crise, não dele. Que cara de pau. E o Deutsche Bank aceitou essa desculpa esfafapada. É que a gente quiser, aceitou. Não. Renegociou a dívida e continuou emprestando dinheiro pro Trump. Gente. Parece que o banco tinha um fraco por clientes poderosos. Mesmo que eles fossem péssimos pagadores. Pelo jeito, o Deutsche Bank não aprendeu a lição com os problemas na Rússia e continua se metendo em negócios arriscados. A gente vai ter que deixar essa história no ar por enquanto. Isso. Porque chegamos ao fim da primeira parte do nosso mergulho. E aí, pessoal, de volta ao The Deep Dive. Que é isso aí. Na primeira parte, a gente viu como o Deutsche Bank se tornou um gigante, mas também como a ambição e a falta de escrúpulos meio que plantaram as sementes da crise, né? Agora, preparem-se, porque a gente vai mergulhar de cabeça na derrocada do banco. Apertem os cintos, porque a descida é turbulenta. A gente deixou a história no ponto em que o Trump se torna presidente do ZOE. E o Deutsche Bank fica com um cliente problemático na Casa Branca. Exato. Imagina a dor de cabeça para o banco. Todos os negócios com Trump, que já eram controversos, viram alvo de investigação. A imprensa não dava trégua, a opinião pública pegava fogo. Nossa. E o Deutsche Bank ficou na corda bamba. E dentro do próprio banco as coisas também não iam bem, né? Não. A gente viu aqui que o Deutsche Bank começa a ser bombardeado por multas bilionárias. Escândalos de manipulação de mercado. E até o BaFin, o órgão regulador alemão, entra em cena para dar uma bronca. O BaFin mandou uma carta para lá de crítica para a diretoria do Deutsche Bank em 2015. Eles estavam de olho no banco há tempos. E a gota d'água parece ter sido a série de escândalos envolvendo taxas de juros. Sim. O BaFin acusou o banco de ter uma cultura de risco excessiva, de negligenciar os controles internos. E colocou a culpa em grande parte no Anshu Jain. Não, Anshu Jain. Do CEO da instituição. Jain. Como ele reagiu a essa bomba? Ele negou tudo. Mas a pressão foi enorme. Pouco tempo depois, ele e o Jürgen Fitchen, outro co-CEO, acabaram renunciando. Era o fim de uma era pro Deutsche Bank. E quem assumiu o comando nesse momento crítico? Entrou em cena o John Cryan. John Cryan. É um executivo britânico, conhecido pela sua fama de durão. Ele tinha experiência em reestruturar empresas em crise. E chegou com a missão de salvar o Deutsche Bank do naufrágio. Parece que o Cryan não estava para brincadeira. O que era um plano dele? Ele cortou custos, demitiu milhares de funcionários, vendeu ativos. Caramba! Tudo para enxugar o banco e tentar voltar a ter lucro. Foi choque de gestão, uma tentativa quase desesperada de estancar a sangria. E essa estratégia radical funcionou? Deu uma estancada na crise. Mas o Cryan era um cara meio frio, sabe? Sim. E o estilo dele acabou criando atritos com funcionários e investidores. Em 2018, ele foi substituído pelo Christian Sewing. Um executivo alemão, mais conciliador. Entendi. E o Sewing, qual foi a cartada dele? Ele resolveu focar nos negócios tradicionais do Deutsche Bank. Tipo, empréstimos e gestão de patrimônio. A ideia era diminuir a dependência da área de banco de investimento, que é muito arriscado e volátil. Foi uma aposta na volta das raízes, sabe? Busca de uma estabilidade que o banco já não tinha há muito tempo. Então o Deutsche Bank estava tentando se reinventar, né? Voltar a ser o que era antes. Será que essa estratégia deu certo? A gente que lembra que o Deutsche Bank, apesar dos pesares, ainda é um gigante. Mas os desafios continuam enormes. Eles enfrentam a concorrência feroz de bancos americanos e chineses, a pressão dos órgãos reguladores e a necessidade de se adaptar a um mundo que muda a cada minuto. Parece que o passado do Deutsche Bank ainda assombra o presente, né? Será que eu vou conseguir se livrar dos fantasmas dos escândalos e construir um futuro sólido? Essa é a grande questão. O Deutsche Bank precisa provar que aprendeu com os erros, que mudou a cultura interna e que agora está comprometido com a ética e a transparência. Só o tempo vai dizer se eles vão conseguir. E volta ao Deep Dive. A gente passou pelas glórias, pelos escândalos e pela queda do Deutsche Bank. Agora, na reta final do nosso mergulho, é hora da gente analisar o que essa história toda nos ensina. É isso aí. A gente viu como a ambição desmedida, a busca desenfreada por lucro e a falta de ética levaram o Deutsche Bank a quase afundar. Mas será que essa história serve de alerta só para o mundo das finanças? Boa pergunta.
Será que a gente pode usar o Deutsche Bank como um estudo de caso? Um exemplo do que acontece quando uma empresa coloca o lucro acima de qualquer princípio. Exatamente. O Deutsche Bank, na sua busca desenfreada pelo topo, acabou se perdendo no caminho, né? Ignorou os riscos, fechou os olhos para os alertas e acabou atalado em escândalos. É uma lição para qualquer empresa, de qualquer setor. A ética e a sustentabilidade não podem ser deixadas de lado. E a gente viu como essa cultura de vale tudo pelo lucro contaminou o banco de cima para baixo, né? Funcionários ignorando alertas, executivos fechando acordos escusos, tudo em nome do bônus, do crescimento a qualquer custo. E as consequências foram devastadoras, não só para o Deutsche Bank, mas para todo o sistema financeiro. A crise de 2008, que teve o Deutsche Bank como um dos protagonistas, deixou um rastro de destruição na economia global. A gente viu como as decisões de um único banco podem ter um impacto enorme no mundo inteiro, né? E como essa história nos faz questionar qual que é o papel das instituições financeiras, o poder que elas têm, a responsabilidade que elas carregam. A história do Deutsche Bank nos mostra que a autorregulamentação sozinha não basta. É preciso ter regras claras, uma fiscalização rigorosa e punições severas para quem desrespeita as leis. Será que o Deutsche Bank aprendeu a lição? A gente viu que eles estão tentando mudar, né? Focando em negócios mais tradicionais, adotando uma postura mais ética. Será que essa mudança é real ou é só fachada? É difícil saber o que se passa por trás das cortinas, né? O Deutsche Bank precisa mostrar, na prática, que mudou de verdade. Que a cultura interna é outra. Que a busca pelo lucro não vai mais atropelar a ética. Só o tempo vai dizer se o Deutsche Bank vai conseguir se reerguer, né? Se livrar do peso do passado e reconquistar a confiança do mercado. Mas uma coisa é certa, a história deles serve de alerta para todos nós. A história do Deutsche Bank nos mostra que o sucesso a longo prazo depende de valores sólidos, de uma conduta ética irrepreensível e de um compromisso genuíno com a sustentabilidade. A busca pelo lucro não pode ser a única bússola que guia as empresas. Porque, no fim das contas, o preço a pagar pode ser muito alto, não só para a empresa, mas para toda a sociedade. É isso aí. E assim a gente termina nosso mergulho na história do Deutsche Bank. Espero que vocês tenham gostado da viagem. Esperamos que tenham aprendido com a história do Deutsche Bank tanto quanto a gente. Valeu, pessoal. Até a próxima.